fala sobre... Foi lá, eu até escrevi errado, eu corrigi ali. O texto primeiro eu tentei dar um título, né? Uma batalha, uma lição, e existem pessoas que podem estar na nossa retaguarda. É o título, né? Eu usei o texto de 1 Reis, capítulo 19, do verso 2 a 8, né? Vou ler aqui. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque aqui muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus. Eu fiz uma série de anotações aqui, depois a senhora vê, tá? Eu vou só falar o que eu entendi desse texto, né? Vou colocar aplicação. Na verdade, quando a gente assim, se simpatiza com um determinado texto, porque aquele texto, assim como os pregadores falam, né? Que falam conosco, né? E a gente vê muitas questões hoje em dia, né? Tanto no meio evangélico como fora dele, pessoas deprimidas, pessoas fracas porque tem algum tipo de trauma, ou trauma de infância, ou algum problema até na fase adulta. E o que eu colhi desse personagem Elias, né? Um homem forte, um profeta de Deus, que lá no capítulo 17 ele confrontou Acabe, porque o Acabe era um rei horrível, né? E foi casar com uma mulher pior do que ele, né? Jezabel. Só misericórdia. E era uma mulher autoritária, porque aqui fala que Jezabel ameaçou Elias. Porque o que aconteceu? Acabe chegou em casa, falou assim: olha só, Elias foi lá no monte, chamou todos os profetas, e ao cabo do que ele projetou, né, porque ele pediu 2 novilhos, então vocês têm que decidir se vocês vão voltar a adorar o Senhor ou se vocês vão continuar adorando a Baal. Então chamou os profetas, mandou matar 2 novilhos, eles prepararam, os profetas de Baal prepararam um altar com aquele novilho, e Elias preparou outro altar com um novilho, e falou assim: não, eu vou igual um corredor, eu corro muito, então vou deixar você correr na frente. Então ele falou assim: olha, faz o seguinte, vocês comecem a clamar aos deuses com D minúsculo de vocês, para que eles atendam. E isso foi até o meio-dia, eles clamando, não aconteceu nada, e Elias praticamente riu da cara dos profetas de Baal. Ele foi, orou, pediu ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu para consumir o novilho que ele tinha colocado naquele altar que ele tinha reconstruído. Depois, o que acontece com Elias? Ele, depois de fazer tantas coisas, ele fez esse feito, matou os 450 profetas de Baal, matou mais os 400 de Aserá. Ele sentiu medo de uma única pessoa, apesar dele ter visto o tempo todo o Senhor com ele. Ele pegou tudo que ele falou lá no capítulo 17. Eu vou falar que não vai cair orvalho durante 3 anos, e não caiu. Então ele sabia que Deus era com ele.
Mas chega um determinado momento da nossa vida que, apesar de nós termos a certeza de que nós nos convertemos porque nós queremos, às vezes por amor, às vezes por dor, né? Às vezes acontece alguma coisa que a gente é obrigado a reconhecer que só o Senhor é Deus, mas tem momentos que a gente fica preocupado, será que Deus vai me livrar? Depois de ter feito de todos aqueles feitos, ele ficou em depressão, ficou preocupado, porque Jezabel disse que ia matar ele. Como é que pode um negócio desse? Aí ele foi, o quê? Se escondeu dentro de uma caverna e o Senhor mandou um anjo, não, vai lá e alimenta ele, porque o que eu percebo aqui, que Deus tem tanta paciência com a gente, que Ele mostra todos os poderes que Ele nos dá, através da palavra, através do poder do Espírito Santo, e mesmo assim, quando a gente esmorece, o Senhor, Ele não nos bota o dedo no rosto. Ele fez o que? Ele alimentou, não vai lá, mandou o anjo alimentar Elias para ele ficar mais forte, porque Elias estava com medo, ele estava naquela parte humana dele. Então, vou te alimentar, vou mandar um anjo para você saber que eu sou Deus. Ele comeu aquele alimento e voltou a se deitar. Quantas vezes a gente, às vezes, está numa situação difícil, aí chega um amigo, uma amiga, aí fala assim, não, fulano, isso vai melhorar. E às vezes a pessoa não tem paciência de esperar a gente melhorar. Que a gente tem uns que digerem o luto em uma semana, um mês. Tem gente que demora um ano para digerir um luto. E tem gente que não tem paciência. Mas Deus não é assim. Ele mandou o anjo de novo, não. Vai lá e alimenta ele, porque é muito grande ainda o caminho que ele tem. Porque ele foi tão bom com Elias que nem permitiu que ele morresse. Ele foi assunto aos céus, não experimentou nem a morte. Então, é nesse momento que a gente tem que ver que Deus, ele tem muita paciência. Ele não quer que nós erremos, mas embora a gente erre, Ele tem toda a paciência de nos acolher de novo, assim como a senhora falou, que a senhora fez uma série de coisas. Eu também não sou de berço evangélico, já toda a minha juventude já fiz coisa do Arco da Velha. Então, assim, então eu fico, até quando o pastor Neivaldo falou, não, eu me converti com tantos anos, caramba, eu também me converti já bem madura, né, porque eu tenho 61 anos, então assim, eu me converti tem 20 anos, eu sempre quis ter uma religião, ainda entrei até para macumba, achava bonito aquele negócio de tocar tabaco e tal, mas não era aquilo, e Deus teve paciência de me esperar, não me recolheu, antes de me dar a oportunidade de vir para o Evangelho e conhecer, né, a verdade que as pessoas estão querendo denegrir hoje em dia, né? Então, eu vou... o que eu quero explicar no título? Essa batalha que eu falei aqui foi a batalha que Elias teve com os profetas de Baal e a perseguição dos profetas do Senhor. E a lição? Uma lição. O Senhor tem paciência conosco, né? Ele espera, Ele nos permite enxergar os nossos erros para que a gente possa se arrepender, né? E existem pessoas que podem estar na nossa retaguarda, assim como a senhora... Ih, Jesus, seria a hora do meu remédio. Deixei o remédio em casa. Então, quando Elias ele pensou em desistir, queria a morte, ele esqueceu lá de Obadias, lá no capítulo 18, que ele era temente, apesar de ele trabalhar para Acabe, ele era temente a Deus. E o que ele fez quando Jezabel começou a matar todos os profetas? Ele falou, não, pegou 100, escondeu 50 e 50 para livrar eles da morte. E mais para frente, lá no final do capítulo 19, Elias fica sabendo que não foi só ele que sobrou. Ah, Senhor, só sobrou eu. Só eu continuei lutando e pregando a tua palavra, não.
a palavra de Deus fala que ainda existiam 7.000 profetas que não se dobraram, né? Nessa época não se dobraram e continuaram a fazer. Às vezes a gente pensa que a gente é insubstituível. Ah, não, se eu não pregar, se eu não estiver lá na porta, falando, vai dizer, irmão, pode entrar, não sei o que, vai surgir outra pessoa. O mesmo amor que nós teríamos que ter ao receber as pessoas, vai surgir outra pessoa, falando, vem cá, senta aqui, olha, esse banco está ótimo, senta do lado, entendeu? Então, embora Elias tenha tido uma carreira lindíssima e Deus reconheceu tudo que ele colocou nas mãos de Elias, Elias foi obediente, a lição que eu trago para a minha vida é que nós somos sim importantes, mas nós não somos os únicos. Não existe a denominação X, Y, Z que é melhor. Não, nós somos povo de Deus. Aleluia. E nós somos muitos. Ah, não, que é só aqui no meu bairro tem 5 centros de macumba. Não, gente, no outro bairro ali também tem uma igreja, tem outra denominação ali, não sei aonde, tem a Assembleia de Deus, tem a Batista. Então, às vezes as pessoas se colocam numa posição, vamos dizer assim, de não, porque eu sou fulano de tal, eu prego, eu faço, tem muito estrelismo, quando o simples, o amor de Deus, às vezes não está sendo pregado. Então, a conclusão: existem outras pessoas além de nós lutando com o mesmo objetivo, o de pregar e viver o Evangelho de Cristo. Quando nos cansamos, não recebemos de Deus repreensão, recebemos ajuda, paciência, consolo e refúgio. E assim, pela misericórdia de Deus, vai cair.